né? Iniciando então nosso estudo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, um novo capítulo para o nosso estudo, não separar o que Deus juntou. E o primeiro item que nós vamos então abordar, indissolubilidade do casamento, o item número 1, a partir do item número 1, né? Esses nomes complicados, né? Indissolubilidade, na verdade é a ideia de que um casamento não pode ser desfeito a partir dessa cultura que foi estabelecida por várias civilizações e que reflete, claro, no nosso presente. Kardec separou para nós aqui inicialmente uma passagem do livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Abordar esse tema, casamento, ele é algo que os espíritos têm, não apenas os espíritos, mas também os estudiosos da doutrina espírita têm trabalhado com muita intensidade, não somente casamento, mas a família de um modo geral, que é a base de toda a sociedade, e mais do que isso, é o núcleo que acolhe todos os espíritos que estão reencarnando. Então, algo que nós muitas vezes não percebemos ou não valorizamos é exatamente entender a família como sendo o portal de retorno dos espíritos que se submetem às experiências terrenas para promoverem então sua evolução. Sem família, sem uma gestação, sem uma estrutura familiar para acolher esse espírito, dificilmente nós conseguiremos promover a nossa evolução. Então, o grande problema que nós observamos, e por isso os espíritos, atuando diretamente através das orientações, das mensagens, como também nos inspirando nesse trabalho que é feito não apenas dentro da doutrina espírita, mas nas várias filosofias espiritualistas, também assim nas nossas ciências, como no caso, por exemplo, da psicologia, que tem ali a terapia de família, tem a terapia de casais, a terapia infantil, para o jovem, para todos nós. Então a gente vê o mundo espiritual trazendo para nós essa influência, essa inspiração generalizada em todas as culturas, exatamente para que a gente consiga estruturar a base da nossa sociedade, para fazer com que, através das experiências terrenas, nós individualmente evoluamos e, consequentemente, façamos também o nosso próprio mundo evoluir. Sem essa base, nós sempre vamos fazer as coisas meio no tropeço, né? Tentando acertar, muitas vezes errando, e dentro daquela expressão popular é aquela coisa do seja que Deus quiser. A gente vai, se aventura numa trajetória terrena e depois tenta ver o que vai acontecer. Se nós começarmos a entender o objetivo dessa estrutura familiar e começarmos de fato a viver em função dessa evolução, não apenas nossa, mas também daqueles que farão parte desse nosso núcleo, nós teremos ali uma evolução, um salto evolutivo significativo. Simplesmente pelo fato de nós nos planejarmos para vivermos em família e não para ficarmos presos no núcleo familiar sem entender exatamente o seu propósito. Então, através das várias linguagens culturais, filosóficas, nós vamos tentando então estruturar essa célula para que todos nós sejamos felizes, vamos dizer assim. Para nós da doutrina espírita, muito mais do que sermos felizes, nós estamos promovendo de fato essa evolução. Para as demais filosofias que não veem a reencarnação como parte de um longo processo de transformação, como não vê, por exemplo, a família como um núcleo temporário de espíritos, como lembra Joana de Ângeles, que na atualidade são espíritos comprometidos com o passado, de uma forma bastante negativa, bastante dolorosa. E aí então, pelo fato de não verem isso, observam apenas aquele momento. Então nasce uma criança, um casal se junta inicialmente, depois nasce uma criança, a criança cresce, a criança estuda, a criança trabalha, nisso o casal paralelamente vai se desenvolvendo, chega na velhice, a criança depois
se torna adulto, cria sua própria família e vai vivendo esse automatismo, sem entender exatamente o porquê disso tudo. Planeja uma gravidez, vem ali um filho, 2 filhos, 3 filhos, muitas vezes ali junto ao animal de estimação. Então, quer dizer, a gente vai formando essa estrutura familiar sem entender o seu real propósito. Por isso os espíritos trabalham conosco nesse esclarecimento, não apenas nos ajudando nesse entendimento, através de um estudo, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, como eu lembro para vocês, fazer um estudo sobre temas do Evangelho não é algo apenas concentrado. Bom dia, Miriam. Bom dia, abraço. Não é algo apenas concentrado nesse livro exclusivamente, porque esse é um problema que nós espíritas muitas vezes acabamos vivenciando, de acharmos que um tema de tamanha complexidade, por ser entendido como um tema do Evangelho, fica apenas restrito àquilo que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Só que esses temas eles vão se desdobrando em outras obras, em outras mensagens, em estudos de modo geral. Então nós vemos que falar de família, de pais e filhos, né, como é o caso, por exemplo, do capítulo Honrai o vosso pai e vossa mãe, ou Indissolubilidade do casamento, nós vemos ali que fala sobre pais e filhos, sobre casais, e aí então nós temos livros que são escritos sobre isso. Livros e mais livros. Quantos livros sobre família nós temos escrito dentro da doutrina espírita? E esses livros nada mais são do que desdobramento desses temas evangélicos. Então o Evangelho, na verdade, ele se distribui em várias obras, sobre várias perspectivas, não apenas concentrado num livro. O que nós temos aqui no Evangelho na verdade, um roteiro de estudos dos temas mais importantes que foi abordado por Jesus na sua época, mas que hoje nós podemos ali aprofundar cada vez mais, principalmente através do entendimento que nós temos hoje da própria sociologia, da própria psicologia. Vamos aprofundando, entendendo essa complexidade e, mais do que isso, começamos então a perceber toda essa estrutura a partir de uma perspectiva mais elevada. Nesse caso, começamos a ver a família não apenas inserida dentro de uma sociedade, mas nós observamos a família desde o seu planejamento no mundo espiritual. E aí então nós começamos a ver o quão complexo é esse planejamento para formarmos o núcleo familiar. Quem são as pessoas envolvidas numa família? Quais são suas histórias? Quais são os seus objetivos? De que forma que vão alcançar esses objetivos? Qual a infraestrutura que terão para poderem se desenvolver aqui no mundo? Quem são aqueles que auxiliam a partir do mundo espiritual através de suas influências? Quem são aqueles que colaboram a partir da presença aqui no mundo material? Olha quanta coisa vai envolvendo. Então nós envolvemos a família em toda a sua abrangência. Especificamente, nesse nosso tema de hoje, nós vamos pegar então aquela família daquele tamanho e vamos pegar então apenas um ponto: o casal. E aí então nós pensamos assim, bom, ele é só um pedaço da família, mas não menos importante, também com suas dificuldades, com suas complexidades, e por essa falta de entendimento do que é de fato uma estrutura familiar formada visando essa evolução espiritual, na nossa sociedade nós vemos então a família de fato como uma instituição social, com seus contratos, com seus interesses, com seus objetivos. Vemos ali duas pessoas que se juntam, vamos fazer a nossa felicidade. E aí então vão vivendo como se nada tivesse de mais profundo, a não ser aquela ideia de vivenciar os prazeres ou construir essa felicidade aqui no mundo material. Então para nós espíritas é fundamental, antes de observarmos qualquer coisa que exista aqui no nosso mundo físico, nós temos que ver inicialmente, individualmente, o espírito. Se nós falamos de uma família, observemos que dentro dessa família, independente da sua configuração, porque cada família tem a sua própria configuração,
Tem aquela família que tem um casal com um filho do sexo masculino, um casal com uma filha, um casal com 2 filhos, uma mãe sem marido que tem 2 filhos, e assim a gente vai montando, observando a nossa própria estrutura familiar, nós vemos que cada uma tem a sua configuração. E isso traz maior ou menor complexidade. Para muitas famílias, muita gente é o ponto positivo para que elas possam se manter unidas. Para outros, muita gente é um problema. Para outros, pouca gente é um problema. Para outros, pouca gente é uma solução. E aí, então nós vamos juntando cada um desses elementos, incluindo também os animais de estimação, porque pode parecer algo secundário, mas para muitas famílias o animal de estimação faz parte da família, com suas alegrias, tristeza, problemas, conflitos que acabam gerando também. Então temos ali configurações familiares. Antes de vermos essa estrutura, vemos o indivíduo. Vendo o indivíduo como sendo um espírito. Se nós olharmos, por exemplo, numa empresa, antes de vermos toda a empresa, vamos entendê-la como sendo um aglomerado de espíritos. Ao falarmos de um protesto social, algo bastante comum no nosso país hoje, antes de vermos o protesto e suas reivindicações, vejamos cada espírito ali presente. O que ele pensa, o que ele quer, quais são os seus valores. Ao olharmos uma guerra, antes de vermos a guerra e sua destruição, observemos o espírito. Quem são os indivíduos que estão ali? Por que eles estão ali? Olha quanta coisa a gente vai juntando, observando o mundo, sem perceber o indivíduo. Então, nesse caso em especial, falamos sobre o casamento. Antes de pensarmos no casamento como uma estrutura social, observemos quem são os espíritos envolvidos. De onde eles vêm? Por que eles estão juntos? Quais são suas histórias? Dentro da nossa sociedade, deixando um pouquinho só de lado essa visão, essa perspectiva mais elevada, bom dia pessoal que chegou, essa perspectiva mais elevada, vamos então observar de que forma que a própria sociedade entende essa instituição. Inicialmente então aqui, no livro de Mateus, como eu passei para vocês, capítulo 19, temos aqui a seguinte passagem. E chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo, lembrando dos fariseus, eram aqueles que... Bem-vinda, Suli. Lembrando que os fariseus eram aquele grupo religioso que fazia parte do judaísmo, que eram considerados os grandes conhecedores das leis. Eram chamados, como se diz, dentro desse jargão religioso, eram os doutores da lei. Ou seja, eram aqueles que eram sacerdotes. Né? Açúcar, bem-vinda. Você mudou de nome? Então, bem-vinda de novo. Então, legal, bom te ver. Então, os fariseus eles tinham como propósito observar o cumprimento dessa lei. Rigidamente, de acordo com as tradições da religião, de acordo com aquilo que os profetas do passado diziam. E vendo Jesus então como sendo aquele que trazia essa revolução, era muito comum que eles então se aproximassem, conversassem, debatessem e o colocassem de preferência em contradição, para mostrar que essa, entre aspas, modernidade que Jesus trazia ia contra as tradições. Então estavam tentando, né, provocando aquela tentação de provocação mesmo. Dizia assim, é porventura lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer causa? Naturalmente a gente vai observar nesses textos antigos essa linguagem patriarcal. A gente lembra que o domínio do sexo masculino pelo sexo feminino no decorrer da história, ele se dava principalmente pela força. O homem mais forte fisicamente, mais agressivo, mais controlador, e as mulheres então se submetiam a essa agressividade exatamente pela sua fragilidade física. Hoje, na atualidade, vem as mulheres tentando conquistar o seu espaço,
já que nós saímos dessa época da brutalidade, onde a força física era predominante, começamos então a ver agora a predominância no ser humano do intelecto e também das emoções. Então a luta é difícil, mas é uma luta que certamente nós vamos conseguir vencer, né, e alcançar aquele equilíbrio, a igualdade dos espíritos. Mais uma vez a gente olha, não é igualdade de sexos, mas igualdade entre os espíritos. Então nós vamos observar que o homem, por exemplo, poderia repudiar ou não sua mulher. E a pergunta ficaria, mas e a mulher? Ela não poderia também repudiar o homem? Então a gente vai ler esse texto pensando naquela época, mas traduzindo isso para o nosso presente, para manter aqui exatamente a nossa realidade. Não vamos perder nosso tempo pensando naquela época do passado. Então, é porventura lícito um homem repudiar uma mulher por qualquer causa? Traduzindo para o presente, é lícito que uma das partes do casal repudie o outro, ou seja, opte pela dissolução do casamento? Ele respondendo lhe disse, não tendes lido que quem criou o homem, desde o princípio os fez macho e fêmea? Aqui naturalmente a gente também tem essa visão, né, de heterossexualidade, ou heteroafetividade, não levando em consideração as afetividades do presente, né, a homoafetividade, a heteroafetividade. Então também consideremos esse aspecto. Então, não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse, por isso, deixará o homem, pai e mãe, e juntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Então deixa a família e vão se juntar, formando então o seu próprio lar. Essa é a ideia que nós temos, né? Os dois filhos deixam suas famílias e formarão então um novo lar. Isso desde o princípio, exatamente porque a ideia do casamento era essa. Mas depois, no passado, a gente lembra que as famílias iam se aglomerando. Hoje não, né? Dessa época para cá, formavam então seu próprio lar. Assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem, o que Deus juntou. Replicaram-lhe eles, pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete o adultério. Então é importante a gente fazer esse estudo, exatamente porque a base religiosa que nós temos hoje, principalmente no mundo ocidental, traz essas ideias e que, se elas não forem bem compreendidas, acabam interferindo diretamente no nosso modo de viver. Colocando, por exemplo, direitos aos homens e não tem direito às mulheres, essa discriminação desses equívocos morais que são praticados. Enfim, temos ali todas essas problemáticas que, se não traduzirmos isso, de pensar, por exemplo, Moisés, pela dureza dos vossos corações. Então, quer dizer, algo que aconteceu há mais de 3.000 anos, uma história que foi contada há mais de 2.000 anos. Então, isso é importante, porque nas igrejas são lidos esses textos, e eles são vistos, então, exatamente como base do modo de viver das pessoas. E aí Kardec, então, sabiamente pegou esse trecho e agora fez, então, uma interpretação adequada, correta, do seu significado. Vamos então aqui ao que Kardec coloca para nós. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo o que procede do homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas, porém, modificam-se segundo os tempos, os lugares e o desenvolvimento intelectual. Isso aqui é importante a gente entender. Quando nós estudamos lá no Livro dos Espíritos, das Leis Morais, de início nós estudamos sobre exatamente o que são essas leis naturais.
As leis naturais, elas são não apenas as leis que regem o mundo material, as leis da química, da física, da biologia, mas também trata de leis morais. A lei fundamental é a lei do amor. Não esse amor banal que nós vemos hoje, misturado com tendências, com interesses, com paixões, mas uma lei universal. É ela que rege o universo. Quando nós dizemos assim que a religião do amor é a religião fundamental de todos os espíritos, a tendência de todos nós, conforme nós vamos evoluindo, é nos aproximarmos, nos afinizarmos cada vez mais com essas leis. Então nós temos a lei do amor. Não existe, por exemplo, fora da caridade não há salvação. A caridade nada mais é do que uma manifestação do amor. E o indivíduo que se torna cada vez mais caridoso, mais elevado ele se torna. Isso não é uma questão de troca. É uma lei natural, que determina que conforme nós vamos desenvolvendo esse sentimento dentro de nós, mais evoluído nós nos tornamos. Isso é capital. Não importa onde esteja vivendo esse indivíduo, não importa qual é a sua cultura, se ele começa a desenvolver o amor dentro de si, ele evolui. Isso é uma lei natural. Uma consequência absolutamente natural. Então quando Jesus falava, né, ama teu próximo, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa determinação faz parte de uma lei natural. Então qualquer indivíduo que viva com suas paixões, viva no seu egoísmo, a lei também diz que esses tipos de sentimentos acabam proporcionando sofrimento. E sofre de fato. Não é um castigo de imaginar aquele Deus punitivo, como se tinha no passado, que ficava observando quem é o pecador. O pecador será severamente punido. Você tem que ser temente a Deus. Temente a Deus significa ter medo de Deus, porque ele castiga o pecador. Essa é uma linguagem muito antiga, que ainda é vista no presente, que nós, entendendo essa lei natural, percebemos que não existe um carrasco junto de um juiz observando as nossas ações, para saber se nós erramos ou não erramos, se nós pecamos ou não pecamos, e seremos ou não punidos por isso. Existe uma lei no universo que é essa lei do amor. Ela naturalmente vai nos transformando, naturalmente vai gerando um campo vibratório em torno de nós, em que nós atraímos ou repelimos determinados tipos de experiências. Quanto maior o amor dentro de mim, essa lei de atração, vocês se lembram daquela publicação, daquele livro chamado O Segredo, que virou filme, coisa e tal, muito sucesso, um best-seller nos Estados Unidos, lamentavelmente trazendo uma visão dizendo que se você quer enriquecer, basta você mentalizar. Se você quer realizar os seus sonhos de consumo, basta você mentalizar. A doutrina espírita já falava sobre isso no passado, dizendo que basta você mentalizar que você realiza qualquer coisa, principalmente dentro do campo moral. Então, quando nós começamos a evoluir a partir desse sentimento, ou nos mantemos cristalizados nesse estágio inferior, nós continuamos atraindo essas experiências. O egoísta sofre porque o seu comportamento traz uma consequência na sua vida de relação. Aquele que é humilde também sofre as consequências, e esse sofrer não significa dor, mas se submeter às consequências de um modo positivo. Porque a humildade é um sentimento que faz parte também dessas leis naturais que promovem a nossa evolução. Então humildade, simplicidade, desapego, paciência, tolerância fazem parte dessa lei natural. Já quando nós falamos sobre a lei dos homens, as leis humanas, elas são leis que regem a nossa vida dentro de uma sociedade. Então nós temos ali códigos penais, códigos tributários, temos uma Constituição, Carta Magna de uma nação, temos ali leis diversas, códigos disso, códigos daquilo, código de trânsito, código de ética, códigos e códigos e códigos. E nós pensamos, mas esses códigos são definitivos? Eles servem para qualquer sociedade, em qualquer tempo?
A própria análise, uma análise bastante simples, já sabe que não. A lei, por exemplo, civil, Código Civil, aqui no Brasil, que rege a vida das pessoas no que diz respeito ao seu patrimônio, aos seus relacionamentos, são diferentes em outras nações. Se nós pegarmos um Código Civil, por exemplo, do Afeganistão, e aplicarmos aqui no Brasil, nós entraremos no caos. As mulheres podendo ser apedrejadas, caso cometam adultério, os homens levam chicotadas, as mulheres devem ser vestidas daquele jeito, faz parte de uma lei. Se nós pegarmos leis de trânsito, as leis em alguns países são muito diferentes das nossas. O Código de Trânsito da Índia não se aplica aqui no Brasil, assim como o do Brasil não se aplica lá. São placas diferentes, são vias diferentes. Na Inglaterra, por exemplo, você anda do lado contrário da rua, na visão deles somos nós que andamos o contrário. Então as leis materiais, as leis que regem o mundo, a nossa sociedade, elas vão se modificando com o passar do tempo. Basta a gente lembrar que há mais ou menos 130 anos, havia na nossa Constituição o direito de ter escravos aqui no Brasil. Havia pena de morte. E havia tantas outras leis que regiam a nossa vida. O tempo foi passando, as sociedades foram se transformando e as leis naturalmente foram também acompanhando essa mudança. Hoje nós temos conjuntos de leis adequados à nossa condição atual, à nossa realidade atual. Daqui a alguns 20 anos, talvez, nós teremos então outra visão dessa sociedade. Consequentemente, nós teremos alterações também nas nossas leis. Quando pegarmos assim um Congresso Nacional, com os nossos deputados, com os nossos senadores, independente dessa visão negativa que nós temos, esses indivíduos são responsáveis por fazerem sempre essa atualização das nossas leis, de acordo com a vontade da sociedade. Então, ao mesmo tempo que não adianta que nós mantenhamos leis atrasadas, antiquadas para essa realidade, e não adianta anteciparmos leis imaginando um mundo perfeito para uma sociedade que ainda não é perfeita. Então, em cada época, nós temos então os ajustes necessários para mantermos essa atualização. Então, vimos aqui duas leis. As leis naturais, que são as mesmas em todos os tempos e em todos os países, como disse Kardec. Significa que se eu falo a lei do amor e da caridade, essa lei do amor e da caridade ela pode ter sido vivida lá entre os sumérios, entre os babilônios, entre os romanos, é a mesma coisa. O indivíduo que viveu esses sentimentos, ele naturalmente evoluiu. No presente, se nós formos para países diferentes do nosso, como Mongólia, como países da África, aqui da nossa América, se o indivíduo viveu esse sentimento de amor e caridade, ele vai se submeter às mesmas consequências positivas para a sua evolução. Então vemos que essas leis naturais, elas são definitivas e são gerais. As leis humanas, como nós vimos, vão se modificando conforme a própria sociedade vai se modificando, o que significa a mudança dos próprios indivíduos. E como nós vimos anteriormente, a mudança dos próprios espíritos. No casamento, bom dia pessoal que chegou, o que é de ordem divina é a união conjugal, para que se opere a renovação dos seres que morrem. Isso significa o quê? A união conjugal traz como consequência aquela ideia do crescei e multiplicai-vos, através da comunhão sexual, vem ali então as gestações, que são oportunidades de renovação para aqueles indivíduos que desencarnam. Nós não entramos ainda no campo afetivo. Falamos apenas da união conjugal para essa oportunidade de renovação. Nós vamos chegar lá. Continua. Mas as condições que regulam essa união são de tal maneira humanas que não há em todo o mundo, e mesmo na cristandade, dois países em que elas sejam absolutamente iguais. E não há mesmo um só em que elas não tenham sofrido modificações através dos tempos.
Então a legislação, esse Código Civil que regulamenta as uniões conjugais, elas são muito diferentes. Os direitos e os deveres de cada casal, pegando, por exemplo, um extremo, que nós já estudamos lá no Livro dos Espíritos, é que nós falamos em países que admitem a poligamia. Um homem casado com várias mulheres. Países da África, países do Oriente Médio admitem essa possibilidade. E nós temos também a poliandria. Uma mulher casada com vários homens. Já estou imaginando a cara de vocês. Se um marido já é difícil, imagina casar com meia dúzia. Não é fácil. Mas isso existe. São leis que regem a nossa sociedade. Cada país trazendo a sua própria cultura. Então, esse tipo de comportamento, agora voltando, por exemplo, aqui na nossa sociedade ocidental, na cristandade, como chamou Kardec, né, tem, mas não faz parte da nossa, do Código Civil. Então a gente tem esse comportamento ainda, Tucci, e conforme foi colocado por Kardec pelos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, esse tipo de relacionamento, ele foca muito mais o interesse da sexualidade e não da afetividade. Então as pessoas se juntam nesse tipo de comunhão baseada no interesse das sensações, ou mesmo nos interesses materiais. Pessoas que se submetem a esse tipo de relação. Mas o nosso código ocidental não permite esse tipo de relacionamento. A poligamia é crime. Mas no comportamento da sociedade, isso ainda existe. Em outros países, isso existe oficialmente. Isso faz parte do Código Civil deles. Por isso Kardec colocou essas leis humanas que regem esse nosso regulamento, ele vai se modificando com o passar do tempo. Até pouco tempo atrás, até 1988, quando foi promulgada a nossa Constituição atual, houve a necessidade de fazer uma alteração importante no Código Civil, que dizia, por exemplo, isso em 88, nós estamos falando de coisa que aconteceu há 30 anos, mais ou menos. 30 anos é ali do lado. Dizia, por exemplo, estava ali no Código Civil, embora não fosse respeitado, exatamente porque isso estava absolutamente incoerente com a nossa realidade, dizia, por exemplo, que se o homem descobrisse que a mulher não fosse mais virgem após o casamento, ele poderia terminar o casamento por vontade própria. O homem poderia fazer isso. Isso nós estamos falando há 30 anos. Ou seja, o direito do homem prevalecia sobre o direito da mulher. E isso agora se modificou. Teve a necessidade de fazer essa alteração. Aí nós tivemos o divórcio. Aí depois tinha o desquite. Então tínhamos ali duas formas de separação. E isso foi mudando com o passar do tempo. Hoje nós entramos numa situação em que as relações conjugais entre as pessoas, ele caminha numa linha muito tênue entre a banalidade e a rigidez. A rigidez é aquele casamento em que amarra as pessoas durante toda a sua vida, mesmo que sofram por isso. A banalidade são aqueles que se juntam por um interesse, e esse interesse acaba, cada um vai para o seu lado, trazendo ali lesões afetivas, trazendo ali um desequilíbrio patrimonial. Se juntaram por interesse, vamos casar, vamos casar. Nós vemos principalmente, nesses meios de pessoas que se destacam na sociedade, elas são vistas muito mais pela posição do que por aquilo que são. Não temos ali atores, artistas, empresários que casam 3, 4, 5 vezes? Qual é o objetivo disso? Satisfazer o interesse imediato. Mas onde está exatamente ali a afetividade? Ela acaba não existindo. Então isso entra na banalidade. No ano passado, teve uma estatística aqui em São Paulo, apresentada pelos cartórios civis, que mostrou um aumento significativo nas separações, muito mais do que dos casamentos. Então muitas pessoas se casam e a ideia é que tem um número pequeno de separação, imaginando que os casamentos deram certo.
mas estatisticamente mostraram que houve uma quantidade de casamentos que acabou depois gerando muito mais separações. Ou seja, os casamentos não estão dando certo. Porque eles acabaram dizendo assim, olha, vamos casar para ver o que dá. Não aquela coisa assim, ó, vamos casar para construir a nossa vida, para a gente ser feliz para sempre, até que a morte nos separe, etc, etc. Aquela brincadeira que se fazia na adolescência, né? Que você colocava com quantos anos você quer casar, quantos filhos você quer ter, quem são os seus pretendentes. O que você vai ser quando crescer? Então se fazia planejamento durante aquela nossa época de fantasia, em que você planejava para a sua vida toda. Conforme o tempo foi mudando, os jovens não estão mais namorando, eles estão ficando. Conforme a intensidade do sentimento que eles vão vivendo, eles se juntam para poder viver isso, até que isso acabe. Já não é mais até que a morte nos separe, até que o desejo acabe. E aí então vem todas essas consequências, porque isso não nos deixa imunes à dor, à frustração de um sonho não realizado, uma lesão afetiva, a promiscuidade dentro das próprias relações. Tudo isso faz parte da modernidade. Mas até que ponto essa modernidade afeta a nossa vida? Isso é saudável ou não é? Nós estamos sabendo viver com essa modernidade? Por isso então, como foi colocado para nós aqui, essas condições dos casamentos que beiram então a rigidez do sofrimento, a essa banalidade, nós estamos procurando um ponto de equilíbrio que ainda não surgiu. Bom dia, Nancy, bom dia, professor, bom dia, pessoal. Nós não conseguimos encontrar qual é a melhor forma do casamento. Aquele processo das pessoas se aproximarem, namorarem para se conhecerem. Aí depois vem aquela ideia do noivado, que é uma prévia do casamento. Depois vem o casamento propriamente dito. Todo esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, de buscar os interesses comuns, de se juntarem depois e trabalharem para dar certo na relação, é algo que nós não vemos mais hoje, ou vemos com muita raridade. Se aproximam para viver a intensidade. Essa química, né, Brás, ela acabou ficando em segundo plano. Agora é a química do desejo. Se juntam para viver intensamente aquele momento, e no momento em que o gás acaba, em que o combustível acaba, aquele fogo vai diminuindo, aí um olha para a cara do outro e vai cada um para o seu lado. Cidinha colocou, o povo casa hoje já pensando, né? Se não deu certo, separa. Pois é, a gente casa para ver no que dá. Antigamente os sonhos eram casamento para sempre. Hoje não. Até os jovens estão vivendo isso. Ah, vamos ficar. Mas o que é o ficar exatamente? O Dr. Alberto Almeida, palestrante que nós conhecemos aqui do meio espírita, ele fez uma palestra para um grupo de jovens chamado O Ficar. Ele abordava exatamente isso, que as pessoas se juntam numa festa, por exemplo, mal olham para a cara porque o ambiente é escuro, agitado, aquela música estridente chacoalhando, provocando sensações. Aí se juntam, se envolvem, se beijam, se relacionam intimamente, depois vai cada um para um lado, sem sequer saber quem é a pessoa com que ficou. E isso quando nos traz consequências dolorosas em virtude desse comportamento, seja dentro do campo moral, seja do campo físico propriamente dito, com gravidezes indesejadas. Não é assim que acontece naquela época do carnaval? Que todo mundo fica preocupado com o que vai acontecer? Bom dia, Júnior. Exato, quando a gente pega no carnaval, né, quantos beijos você já deu? Eu já dei 200. Um rapaz deu uma entrevista, cheguei aos 200. E aí então a gente fica se perguntando, quantas pegou e quantos pegou também, Júnior? Porque as mulheres, lamentavelmente, também entram nessa competição. Porque o que vale é curtir aquele momento. Então estamos buscando esse ponto de equilíbrio. E um detalhe interessante que nós percebemos, o Arnaldo colocou, né, a troca de energias pode até mesmo levar as pessoas a obsessões. É essa parte do campo moral, né, Arnaldo? Tanto do campo moral como do campo físico nós temos ali as consequências positivas e negativas. A Norma colocou, né, o que tem de homens e mulheres voltando para a casa dos pais e perturbando seu sossego é inacreditável, sim.
E não apenas isso, né, Norma? É voltando para casa com filhos. E aí os pais, os avós, se tornam educadores daquelas crianças, comprometendo toda a estrutura familiar. Como eu coloquei para vocês, essas configurações familiares que vão sendo geradas com o passar do tempo, trazem para nós diversos problemas em virtude do comportamento das pessoas. A Miriam lembrou, na juventude é mais frequente, porque é uma fase de autoafirmação, mas na fase adulta é sinal do quê? Pois é. Esse tipo de comportamento é extremamente dramático. E por isso os espíritos estão insistindo em trazerem para nós orientações, informações, para valorizarmos muito mais a afetividade, o compromisso espiritual, do que o interesse do mundo físico. Pai solteiro, mãe solteira, tudo acontece, pai avô, mãe avó, tudo agora acontecendo diferente, né, Arnaldo? Como dizia aqui naquela expressão, né, no tempo da minha avó não era assim. Pois é, não era, mas hoje está bem diferente. E é uma liberdade que nós estamos desfrutando sem saber lidar com ela. Sem saber lidar com ela. Eu posso fazer o que eu quero, mas qual é a preocupação que nós temos agora? A Angelina colocou, nós somos preparados para uma profissão, para uma especialização qualquer. E não existe preparação para o casamento. Mas você sabe, Angelina, que quando se fala sobre a reencarnação, nós espíritos somos preparados não apenas para reencarnar. Nós somos preparados para vivermos as diversas formas de relacionamento. Quando nós nos planejamos para sermos pais, para fazermos parte de um casamento, de uma relação, existe essa orientação. Mas nós nos deixamos envolver pelas sensações. Ninguém entra no mundo de paraquedas. Vai lá, boa sorte, se vire e vê o que dá para você fazer. A Daniele colocou, bom dia, Daniele. Casamento acabou infelizmente, né? Só não nos demos conta disso, ainda porque insistimos em achar que é o caminho certo. Porque existe uma necessidade, Daniele. Nós somos seres que vivem numa sociedade e temos essa carência. Essa carência é preenchida através do afeto. Então, na verdade, todos nós buscamos aquela parceria, aquela cumplicidade, viver aquele sentimento, viver aquelas emoções, e através de uma relação mais íntima é que isso se dá com maior intensidade. O problema é que nós buscamos aquilo para satisfazer a nossa necessidade, mas não estamos sabendo lidar com isso. Isso que eu coloquei para vocês. Nós precisamos, mas como fazer isso? De um jeito mais prático, todos nós precisamos de alimentação. Mas como é a nossa alimentação? A nossa alimentação é saudável? Ela faz bem para o nosso organismo? É exatamente a mesma coisa, só que nesse caso, em vez de ser o alimento do corpo, os sentimentos, o afeto, beijo Verusca, o sentimento do afeto, das emoções, é o alimento do espírito. Nós precisamos disso, faz parte da nossa natureza. Nós somos seres emocionais, nós somos seres sentimentais. E através dessas relações afetivas, nós vivemos isso com maior intensidade. Só que a influência do mundo físico, pelos desejos, pelas sensações, acabam ofuscando esses sentimentos mais profundos. E é exatamente por esse medo de comprometimento, esse medo de frustrações, na atualidade nós buscamos viver umas sensações e sentimentos superficiais. Então eu prefiro viver a intensidade dos sentimentos e das emoções do que viver a complexidade da sua profundidade. Então nós estamos tentando encontrar um caminho. Através dos erros e dos acertos, nós vamos encontrando. Só que nessa época, nós estamos com esse problema. Não sabemos lidar com, mas será que a nossa evolução não seria nos abster disso? Será que temos que nos embasar em um livro para determinar os caminhos mais corretos que outros? Na verdade, a nossa evolução ela depende do desenvolvimento dos nossos sentimentos. O amor, como eu coloquei para vocês, é um sentimento fundamental. Esse amor, ele começa a viver desse modo superficial, ele começa a viver desse modo intenso, até que ele encontre o equilíbrio. Porque o amor é universal.
E nós começamos a viver esse sentimento do amor através daquilo que existe à nossa volta. É o amor pelos seus filhos, amor pelos seus companheiros, amor pelo seu trabalho. Então o amor, na verdade, ele vai se desenvolvendo através de diversos aspectos. E isso faz parte, nós não temos como abrir mão desse tipo de sentimento agora, desse tipo de relação. Há aqueles que optaram, por exemplo, de casamentos assexuais, relações assexuais. É uma opção que a pessoa fez. Se ela conseguir se abster dessa tendência natural de viver a sua sexualidade no relacionamento, ótimo. Mas até mesmo, como os espíritos dizem para nós, a sexualidade é uma forma de nós expressarmos sentimentos mais profundos. Abrir mão disso é algo positivo ou é algo negativo? Cada um lida de modo diferente. E no caso desses livros que nós colocamos agora, essas instruções que chegam valorizam muito mais o espírito do que a vida aqui no mundo material. Esses esclarecimentos que chegam para nós são trabalhos que os espíritos fazem para mostrarem para nós qual é a nossa realidade. Como eu falei para vocês, vemos uma sociedade, vemos uma guerra, vemos uma empresa, vemos uma família, sem percebermos os espíritos que estão ali envolvidos. Então o trabalho, pelo menos dentro da doutrina espírita, é exatamente essa ideia. Observem-se como espíritos em evolução. E tudo aquilo que vocês estão vivendo como experiências vão ajudá-los ou prejudicá-los na sua evolução, dependendo das escolhas que são feitas. Quando nós começarmos a nos olhar dessa forma, de pensar, por exemplo, olha, eu sou um espírito, estou submetido a uma lei de causa e efeito, vou me envolver com alguém. Tudo aquilo que eu provocar nessa pessoa virá para mim como responsabilidade. Lembrando, Saint-Exupéry, lá no Pequeno Príncipe, você se torna eternamente responsável pelas amizades que cativa. Nós nos tornamos responsáveis pelos sentimentos que nós provocamos nos outros. Quando eu começar a ter essa visão e aplicar isso em todas as situações da minha vida, eu começo a me transformar, começo a transformar o mundo à minha volta, e conforme essa ideia for se disseminando, o mundo se transforma. Aí alguém pode dizer, mas esse pensamento seu é uma utopia. Na verdade é um destino de todos nós. Hoje nós estamos distantes exatamente pelos conflitos, pela nossa ignorância, pela nossa limitação, mas conforme nós somos evoluindo, isso será uma tendência natural. Eu olhar para o outro, independente de quem ele seja, e independente da forma como eu me relaciono, ver o outro como um espírito com sentimento fraterno. De pensar, eu não quero que me faça mal, consequentemente não farei mal ao outro. Isso estava num livro. E esse tipo de sabedoria é algo que tem que ser transformado numa vivência real para todos nós. Não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizesse. Então, quanto tempo a gente vai levar para encontrar esse ponto ideal? Quanto tempo for necessário? Só que a gente lembra que quanto mais nós demorarmos, maior será o nosso sofrimento. E esse sofrimento virá como uma consequência. Vamos em frente aqui, gente, para vocês perceberem como esse assunto ele é intenso para todos nós. Nós estamos quase terminando o nosso estudo, só conversando, nem terminamos o primeiro parágrafo. Para a gente poder ver como isso nos afeta diretamente em todos. Somos encarnados, somos espíritos, temos uma família e temos as nossas carências. Já temos ali todos os ingredientes para transformar esse assunto para nós num debate longo. E pior, sem encontrarmos uma solução. Porque a receita está pronta, mas fazer com que essa receita se transforme numa realidade já é uma outra história. E aí então a gente vai pensar assim, né? Por que eu não encontro, por exemplo, aquele sentimento, a minha alma gêmea, no sentido poético, naturalmente, da expressão. Nós vemos hoje, eu me recordo de uma palestra do Divaldo Franco, que ele falava para nós sobre as influências da mídia na nossa vida. Então eu cheguei a comentar com vocês aqui há um tempo atrás. Ô Miriam, quer parar de cair? Por gentileza? Quando nós pensamos, então na mídia,
Por que ela nos influencia? Você pega, por exemplo, um filme romântico. Vamos pensar no cinema. O que é a indústria do cinema? Você desenvolve ali um projeto, aí você tem ali um planejamento para fazer aquele filme, você vai escolher os casais perfeitos, pessoas jovens ou pessoas belas. Nem sempre tem casais jovens, tem casais também de pessoas maduras, mas são os atores perfeitos. Eles abrem sobre a mesa uma relação de 50 nomes de grandes astros. Aí pegam assim, vou pegar aqui o George Clooney e vou juntar com... Me fala uma atriz bonita aí, vai lá. E pega ali, por exemplo, Angelina Jolie, para quem gosta dela. Aí eu pego esses dois e falo assim, esses dois eu acho que vai dar uma boa química. Aí eu pego um roteirista. Calma lá, vou chegar lá, Dudu. E que não é qualquer roteirista, eu vou pegar um roteirista especializado em filme Água com Açúcar, em filme romântico. Ele vai saber escolher exatamente quais são os diálogos, quais são as situações, vai escolher o diretor perfeito para poder fazer com que aquela cena seja adequada. Depois a gente pega, por exemplo, ali um especialista em música que vai escolher a trilha sonora perfeita. E aí então, durante aquele período, de mais ou menos ali 80 minutos, 120 minutos, vai rolar então uma história. Por exemplo, o roteirista de Uma Linda Mulher. Nessa história, todo mundo queria ser empresário e toda mulher gostaria de passar por aquela experiência de ser tirada do sofrimento e encontrar o príncipe encantado. A música perfeita, os atores perfeitos, o roteiro perfeito, os diálogos, as palavras escolhidas detalhadamente. E aquilo passa na nossa televisão. Você vai para o cinema assistir aquilo. E aí você sai de lá, vê ali, por exemplo, Julia Roberts, vê ali do lado Richard Gere. Todo mundo pensa assim, como eu queria aquele, como eu queria aquela. Aí a Dona Maria, que está em casa, na poltrona do sofá, olha para o lado e vê o seu João babando, roncando, com aquela barriga de fora. E ela começa a questionar, será que eu sou feliz? Eu queria tanto ser feliz como eles são. E a gente não percebe que essa fábrica de ilusões passam para nós uma ideia que não faz parte da nossa realidade. Aquilo é feito para vender. Aquilo é feito para nos tirar de uma realidade que nós vivemos. Assim acontece com os heróis. Não temos ali, por exemplo, os filmes de herói, em que você pega aquele homem forte, corajoso, bravo, que nunca morre, porque os tiros, claro, são de mentira. Só que na vida pessoal dele, ele sofre todas as frustrações, tem problema com seus filhos, problemas com drogas, problemas com dinheiro. Porque aquilo não é a sua realidade. A sua realidade é ser um espírito encarnado, se submetendo a provas e expiações, trazendo valores e imperfeições. E mulher perfeita também não usa máscara de pepino, Miriam. A pele dela já é um veludo desde sempre. Porque quando ele acorda do ronco, ele dá de cara com aquela mulher com aquele pepino na cara, é um susto. Sem falar naqueles bobs no cabelo. Olha isso, santo Deus. E aí você olha para o cinema, a mulher acorda maquiada, claro. Ela acorda maquiada, ela acorda perfumada. Ela não tem mau hálito. Ela não precisa ir ao banheiro. Olha que coisa mais linda. Júnior. Aqueles dentes cristalinos. Gastou uma fortuna para deixar aqueles dentes brancos só para aparecer no cinema. E aí então nós vamos vendo essa realidade, essas fantasias. Exato, gato velho, ainda tem isso ainda. A sociedade ainda estabelece qual é o modelo de beleza que nós temos que viver. Porque eu olho na televisão e vejo aquela mulher belamente contornada, torneada, aquele homem com aquele corpo sarado, e eu penso assim, eu quero me relacionar com aquela pessoa. E aí eu olho no meu cotidiano e não encontro essa pessoa. E aí então eu inconscientemente já começo a me considerar infeliz. Porque eu não vou conseguir realizar esse meu sonho. Só que é um sonho que vai estimular as sensações. Não vai me levar para um sentimento profundo. Porque eu olho para aquele modelo sensual para estimular a minha sensualidade. Eu quero viver aquele erotismo. Eu quero viver aquela paixão.
E isso é um sentimento superficial que diz respeito às sensações do corpo físico. Não são valores do espírito. E a gente começa a viver assim, tá? Você gostaria de viver num jardim florido, bonito, vendo ali as borboletas, o arco-íris, ou você queria estar numa balada, agarrado com uma pessoa que te provoca aquela sensação intensa? Claro que durante o nosso estudo a gente vai dizer, não, eu queria ir para lá, para ver o arco-íris e ficar rezando para Deus. Mas e na nossa realidade? Nesse nosso mundo com mais de 7 bilhões de pessoas que buscam essa felicidade intensa em cima dessas sensações. As pessoas não pensam nisso. Elas querem ser felizes intensamente, porque o mundo físico, lembra aquela expressão que a gente utiliza? A vida é muito curta e nós temos que viver-a intensamente. Aí então eu vou viver intensamente as minhas aventuras pelo mundo afora, as minhas aventuras afetivas, vou tentar conquistar aquele meu sucesso profissional, e de repente eu deixo o mundo físico, vou para o mundo espiritual e pergunto, mas o que eu conquistei exatamente com isso? Porque tudo aquilo que eu quis não me acompanhou. E não é à toa que nós temos muitos espíritos que desencarnam e continuam vinculados ao mundo físico para poder viver essa realidade que ele deixou para trás. Porque é isso que ele quer. Ele quer ser feliz vivendo essas sensações, porque é exatamente aquilo que nós conhecemos. Mas nós vivemos então aquela realidade da elevação moral. Para nós, homens, e vocês, mulheres, nós podemos pensar assim, imagina você vivendo como o Dr. Bezerra de Menezes, aquele indivíduo que já se elevou espiritualmente, as suas emoções já se transformaram, os seus sentimentos são muito mais profundos e elevados. Imaginem vocês, mulheres, vivendo como Joana de Ângeles, vocês se casando com Bezerra de Menezes e nós nos casando com Joana de Ângeles. Imagina que graça teria esse casamento. Nós não queremos isso, nós queremos viver aquela turbilhão de emoções. Eu quero me sentir vivo. E eu vou me sentir vivo através dessas explosões emocionais, afetivas, energéticas dentro de mim. Porque nós ainda não estabelecemos um padrão evolutivo suficientemente alto e sólido para vivermos as emoções do espírito. Eis aí o grande problema que nós encontramos. Deixa eu continuar aqui só para a gente poder acabar esse parágrafo. Como a gente tinha colocado aqui então, né? Porque eu estou falando muito para vocês aí, só que eu acabei não terminando aqui o parágrafo. Então as nossas leis começaram a se modificar. Essas leis então buscavam exatamente estabelecer esse equilíbrio dentro de uma relação. E ele diz assim então, resulta de fato que perante a lei civil, o que é legítimo num país em certa época, torna-se adultério no outro país e no outro tempo. Falamos sobre poligamia, poliandria, falamos sobre tudo isso. Falamos sobre apedrejamento, chicoteamento, falamos sobre dissolução de um casamento, cada país lidando com uma situação diferente. Isso porque a lei civil tem por fim regular os interesses familiares, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo, enquanto que os outros o casamento civil é o suficiente. Nós vemos em países que são teocráticos, em que a lei civil é determinada por uma lei religiosa, casos, por exemplo, como Arábia Saudita, Irã, tem ali Código Civil, mas muito influenciado por essa lei religiosa. Ali os casamentos são determinados segundo essas leis. Nós conversamos agora há pouco sobre a banalidade do casamento, voltada principalmente para esses tipos de sensações. Nós temos agora por outro lado, que é a rigidez do casamento. Essa rigidez é um outro aspecto que faz parte da nossa realidade, principalmente naqueles casamentos que foram estabelecidos há um pouco mais de tempo. Naquela época em que você casava e dizia, até que a morte vos separe. Nos trabalhos que nós fazemos de atendimento fraterno, nós espíritas, não nós aqui do nosso grupo,
mas também do nosso grupo. É muito comum nós encontrarmos, e aliás eu comentei com vocês, que nos atendimentos fraternos, um dos assuntos mais frequentes, e isso nós tivemos como estatística no nosso trabalho do Espiritismo.net, comentei com vocês isso semana passada, os assuntos que mais surgem no atendimento fraterno de problemas que as pessoas estão vivendo dizem respeito a conflitos familiares. A maior parte desses conflitos dizem respeito a casamentos. Pessoas que são infelizes no casamento. Muitas dessas pessoas dizem assim, o que a doutrina espírita fala sobre a separação? Exatamente porque essa ideia da rigidez do casamento, que é esse outro aspecto que nós tratamos, ainda é algo que influencia de forma significativa a nossa relação. De que modo que eu tenho que viver isso? Eu tenho que sofrer para sempre? Eu tenho que ficar com essa mulher que me torna infeliz? Isso sem falar, né, nós estamos falando dos conflitos mais graves, né, de, por exemplo, agressões, de vícios, de infidelidades. Falamos apenas de insatisfação dentro do casamento. Pessoas que fazem consultas para tentar encontrar um caminho para ser feliz. E quando elas não encontram, porque aquela ilusão que as levou inicialmente a se juntar para viver essa relação, acabou. E agora o que elas fazem? É pecado se separar? Para a nossa sociedade, a visão da doutrina espírita, ela é bastante clara, dizendo para nós que todos nós temos liberdade para fazermos absolutamente tudo o que quisermos. Mas ela traz, não com letrinhas no rodapé, mas traz com letras garrafais, falando sobre as responsabilidades de cada escolha. Então não existe na doutrina espírita o que você pode ou o que você não pode fazer. Existe aquilo que vai te fazer bem e aquilo que não vai te fazer bem. Fazer bem para si próprio e não fazer bem para você em virtude das consequências daquilo que você fez para o outro. Então existe direitos e deveres. Esses esclarecimentos são fundamentais. Mas quando nós falamos de uma sociedade como um todo, nós encontramos isso. Aquilo que você vai fazer, porque você é obrigado a fazer, e essa obrigatoriedade torna as pessoas muito infelizes. Porque muitos daqueles que procuram hoje orientação da doutrina espírita para direcionarem suas vidas, casaram-se em outras religiões. Foram para a igreja com véu e grinalda, fizeram aquela festa com aqueles salgadinhos, com aqueles refrigerantes, com champanhe, tiraram fotos, gastaram aquele dinheirão. E aí depois passou um tempo, casou na igreja, no casamento religioso, fez o casamento civil, e depois de um certo tempo elas se perguntam, e agora, o que eu faço com isso? De que modo que eu tenho que lidar com essa situação? Eu posso me afastar daquela pessoa ou eu não posso? Então essa ideia do casamento indissolúvel, como Kardec lembra para nós, a partir daquilo que Jesus trouxe, ele fala exatamente que a lei de Deus, essa lei natural, ela fala para nós principalmente da lei do amor. A lei do amor que aproxima as pessoas para viverem esse amor, ou a lei do amor que aproxima as pessoas para que elas possam viver esse sentimento. Então muitos espíritos se comprometem de viverem esse relacionamento, reencarnam com esse propósito de crescerem juntos, através do amparo mútuo, através do companheirismo, da parceria, dissiparem aquelas amarras do passado, porque dentro dos estudos espíritas nós temos duas expressões interessantes. Existem os laços de afeto e existem as amarras afetivas. Os laços de afeto são aqueles que se juntam e dão um laço para viverem essa alegria, essa felicidade. E as amarras são aqueles que se juntam de uma forma forçada, em virtude de um comprometimento do passado, um comprometimento doloroso, um comprometimento negativo. Então nós vemos assim que essas infelicidades, elas são explicadas agora exatamente pelas escolhas que nós fazemos desde a origem até o nosso modo atual.
E o que a doutrina espírita fala sobre isso? Fala sobre a liberdade de escolha, a liberdade de consciência, mas fala também das responsabilidades. E a pergunta é, nós temos condições de viver essa liberdade? Porque é algo que, comparando, sempre, a natureza, só que o problema é que nós precisamos conhecer a natureza. Se nós não conhecemos a lei da natureza, como é que nós vamos viver em função dela? E aí a gente vai vivendo o quê? As consequências do sofrimento. Se você acerta por acaso, você ganha o seu benefício. Se você erra por acaso, você ganha o seu sofrimento. Mas se eu conhecer essa lei, aí eu vou começar então, lembra da história? Disciplina é liberdade. Essa disciplina significa viver afinizado com essa lei. E isso me dá liberdade de tomar decisões, de fazer escolhas. Então tudo isso que nós estamos observando, para finalizar aqui já o nosso estudo, trata exatamente dessa situação. Se nós temos condições de viver essa disciplina agora, por aquilo que nós compreendemos, por aquilo que nós conhecemos, e se nós temos liberdade. Eu conversava com um colega essa semana, que ele falava sobre essa questão, essa situação política que o nosso país está vivendo. Aí ele falou assim, já que nós estamos nesse processo de mudança, não seria hora da gente discutir questões como a não obrigatoriedade do voto, voto distrital, questões dessa área política. E dentro dessa questão do voto distrital, eu levantei para ele uma questão. Eu falei assim, olha, do voto não obrigatório, desculpem, do voto não obrigatório, de chegarmos, mudar a nossa lei e dizer assim que ninguém é obrigado a votar, você vota se você quiser. E eu levantei para ele assim, mas será que nós temos maturidade democrática suficiente para deixarmos o nosso povo livre para fazer suas escolhas? Porque no contexto atual nós temos dois grupos. Aquele grupo que é o pessoal mais engajado com as questões políticas, e nisso envolve os comprometidos, os fanáticos, os iludidos, e tem aquele grupo dos desiludidos, aqueles que não se interessam mais em votar em ninguém. Então nós temos no nosso país dizendo assim, se nós fizermos uma pesquisa, quem votaria se não fosse obrigado? Quase ninguém. E quem votaria? Somente aqueles que têm ali uma ideologia política, certa ou errada. Esse mesmo quadro, não é o nosso tema agora, mas esse exemplo que eu trouxe para vocês, é que esse mesmo quadro acontece também no nosso presente. Nós temos essa liberdade de consciência para você casar ou descasar a hora que você quer, sem pensar nas consequências que isso vai gerar. Então nós temos que buscar esse equilíbrio através do esclarecimento, mas também através da transformação moral. Essa moralização é necessária, para que eu possa dizer assim, olha, a doutrina espírita te dá liberdade para você fazer o que você quiser, desde que você entenda as consequências. Aí eu penso assim, tá, mas a parte que mais me interessa é fazer aquilo que eu quero, não me preocupar em aprender as consequências. Aí eu vou fazendo o que eu quero e vou aprofundando, intensificando cada vez mais o meu sofrimento. Eis aí o grande problema. Pessoal, fechando por aqui o nosso estudo, vimos aqui então esse nosso primeiro item, esse item número 2, mas no próximo encontro, na quinta-feira, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, porque certamente tem bastante coisa para a gente poder tratar. Nessa indissolubilidade, o tempo voa, né, Jandira? Então, nos nossos tempos atuais, esse é um assunto que traz para nós assim uma necessidade muito grande de conversarmos sobre isso. São assuntos que precisam ser conversados para as pessoas entenderem o porquê das coisas. Como diz Leon Denis no seu livro, o porquê da vida. E esse tópico faz parte da nossa vida. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, Cindizinha. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre isso, para tratar exatamente assim, de que forma que nós temos que lidar com essas dificuldades e quais seriam as consequências das nossas decisões. Tá, né? Legal, né, Verusca? Às 6h15, todas as quintas-feiras, o livro Porquê da Vida, para quem quiser, lá na Sala Espiritismo Net Brasil. Então a gente volta a tratar desse assunto. Como eu falei para vocês, falar de fantasma
e falar de casamento, por experiência própria, são os dois assuntos que mais chamam a nossa atenção. Não existe dois assuntos mais interessantes do que esse para nós. Aí depois no outro dia a gente fala sobre fantasma para dar uma relaxada, né? Porque falar desse assunto a gente mexe com muita coisa profunda dentro de nós. Nos leva a muitas reflexões, muitas vezes revirando coisas que machucam, que incomodam, que lembram das nossas frustrações, dificuldades. Aí botar um filme de terror assim para poder quebrar um pouco o clima, sempre vai bem, né? A gente volta a falar sobre isso, tá? Claro que, naturalmente, a gente não vai ter propostas para trazer soluções. O que eu faço da minha vida? Tenho certeza que eu vou encontrar resposta. Não vai encontrar resposta. Nós encontramos as respostas dentro de nós, a partir de todos esses subsídios que a gente vai acumulando através desse nosso conhecimento, através dos estudos, através de toda essa sabedoria que é colocada à nossa disposição. A gente só precisa tentar alcançar esse grau de sabedoria para entender o que eles estão falando de fato. Mas com calma a gente vai digerindo esse tema. Então, passando para vocês, passando para o professor então, que vai fazer o encerramento para nós. Nós paramos aqui mais uma vez no tema número 3,